Avatar, simplesmente uma das maiores franquias da história do cinema. Recentemente foi lançado Avatar 3, Fogo e Cinzas, que tinha a promessa de inovar a franquia trazendo um novo alimento, como o próprio título diz, Fogo e Cinza. Será que ele cumpriu? Nesse vídeo eu irei fazer um resumo do filme. Então antes eu peço que você deixe aqui seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para ser notificado toda hora que sair algum vídeo. E bora lá! A história começa com Yoaki se conectando a Iva em um sonho. Ele e Neytaion estão voando em seus ícones pelos vastos horizontes da Pandora, desafiando ao outro e se divertindo. Quando pousam, no momento em que Yoaki está prestes a acordar, Neytaion pergunta como ele morreu. Me diz uma coisa antes de ir. Como eu morri? Yoaki relembra toda a história, confessando que levou um tiro e acreditando que foi culpa dele. Neytaion garante que não foi culpa dele e abraça o irmão. Yoaki acorda tomado pela culpa pela vida perdida de Neytaion, seu irmão. Enquanto isso, na praia, Kiri e Spider estão sentados juntos. Spider deseja poder se conectar a Iva. Neytaion continua sofrendo profundamente pela morte de Neytaion, enquanto Jake fica se enterrando-se no trabalho para evitar seus pensamentos sombrios. Ele recolhe armas do navio afundado da RDA. Yoaki e Sereia também mergulham para recuperar armas dos destroços. Quando retornam com as armas e munições, o povo Mecaina fica surpreso. Donovan diz a Jake que esse não é o caminho dos navios. Ronan insiste que Jake deveria estar com sua esposa nesse momento, afirmando que a grande irmã Iva proverá para que eles não usem essas máquinas. Jake explica que o povo do céu retornará com ainda mais naves e que eles não podem sobreviver apenas com lanças e flechas. Ele se declara que nunca mais será Turuk Makto, mas está determinado a se vingar. Em outro lugar, Quaritch e seu esquadrão continuam procurando os navios. Quaritch pede uma nave ao comandante Ardmone, mas ela se recusa, lembrando que ele deixou a última no fundo dos oceanos. De volta à aldeia, Yoaki acredita que ele é quem está causando os problemas, a família, mas observa que ninguém fala sobre isso. Enquanto isso, Jake entrega para Neytiri um arco modificado para que ela não precise usar o dela, mas ela fica perturbada. Ela não sente que a dependência de Jake por armas seja correta. Ela pergunta onde Iva estava quando seu filho foi morto. Neytiri chora, dizendo que Iva não está mais em sua floresta. O arco de seu pai foi perdido e agora ela só tem fé em Iva. Jake a conforta, prometendo amá-la até o fim. Yoaki apresenta Spider e os outros a Payaka, que agora voltou a fazer parte dos grupos de Tucum. Depois de nadarem, a máscara de Spider apresenta uma falha. Enquanto os outros procuram uma máscara reserva, Yoaki encontra uma, permitindo que o Spider volte a respirar tranquilamente. Neytiri ainda mantém distância de Spider. Do nada toca som, que são as buzinas de sereia para anunciar a chegada dos comerciantes do vento. Todos vão ver os grandes objetos voadores, chegando com suprimentos para os Mecaina. Jake e Neytiri decidem que Spider deve voltar para o povo do céu, pois ele não sobreviveria a outra falha da máscara. Spider e as crianças imploram para que ele fique, argumentando que ele faz parte da família, mas Jake insiste que é perigoso demais. E todas as crianças meio que se opõem aos pais. Então Jake e Neytiri chegam a um ponto. Toda a família irá escutar Spider até deixá-lo, transformando isso em uma aventura. O líder dos comerciantes, Pac, fica descontente, porque Jake já atraiu problemas, mas Jake garante que irá protegê-los com as armas. Então esse negócio grandes aí, eles partem. Na base da RDA, Quaritch recebe informações onde estão os objetos voadores com Jake e seus filhos a bordo. Quando os comerciantes passam por uma passagem estreita, a máscara de Spider emite um aviso em tempo restante. De repente, Neytiri percebe um alarme. O povo das cinzas está se aproximando. Uma batalha começa. Os comerciantes tentam atacar os invasores. Yoaki pega sua arma, mas percebe que esqueceu seu rádio portátil onde se comunica com seu pai. Ele tenta recuperá-lo, mas o rádio é destruído em um incêndio, desobedecendo às ordens do próprio pai. Yoaki enfrenta o povo das cinzas. Seu Ícaro é atingido por uma flecha e ele cai. Yoaki começa a salvar por pouco. No navio, todos tentam apagar os incêndios. O guerreiro das cinzas tenta matar Kiri, mas Spider a salva com arco e flecha.
Jake luta contra o povo da cinza com sua arma. A líder deles, Vara, o veio e ataca com uma bomba incendiária, causando uma enorme explosão no navio negociador. Jake desliza e quase cai, conseguindo se segurar por uma corda. Neytiri entra em uma luta brutal com a líder. Ela é atingida por uma flecha, mas continua lutando ferozmente, até que o balão no topo do navio pega fogo. Kiri, Spider e Tuck escapam em um micro e o ícone de Jake o salva, mas Neytiri é atingida novamente e cai na floresta. O navio dos comerciantes desmorona e se despedaça. Kiri, os outros também são atingidos e caem. Spider diz a Yoaki que deixou as baterias reservas da máscara no avião. Enquanto avançam, eles veem o povo das cinzas atacando. Yoaki exige atirar em vão, mas é visto. Uma perseguição começa pela floresta e Yoaki acaba puxando o gatilho, matando os perseguidores. Mais tarde, Vara percebe as marcas de bala nos corpos de seus soldados e fica curiosa. Clarice chega ao local. O povo das cinzas persegue Keira, os outros até o riacho. Eles pulam, mas a correnteza é forte. Enquanto isso, Jake procura Neytiri entre os mortos nos destroços. O ícone de Neytiri acorda ao ouvir a voz de Jake, e ela é encontrada viva. Yoaki e o grupo chegam à margem. A bateria de Spider está em 3%, e eles não têm como contratar Jake. Yoaki decide voltar ao navio destruído. De repente, Jake é cercado e atacado por Clarice. Jake fica chocado ao ver o seu vilão. Neytiri consegue montar em seu Ica e voar de volta. Clarice encontra a máscara reserva de Spider e percebe que as crianças estão em perigo. Jake, percebendo que não há tempo, tenta convencê-lo. Diz a Clarice que as crianças estão em perigo por causa do povo das cinzas. Clarice exige que Jake mostre o caminho. Spider desmaia, incapaz de respirar. Quando a bateria acaba, faz com que entre em transe, e a menina vê uma criatura. Ela instruiu Spider sobre as raízes, empurra um pedaço da criatura na boca dele. As raízes se iluminam e entram no corpo de Spider. Kiri usa seus poderes e a energia da grande mãe Iva para envolver seus poderes, e as teias de raiz. Isso cobre um alto preço do corpo de Kiri. Yoaki finalmente corta as raízes, e eles acreditam que Spider está morto. Mas seu dedo se move e logicamente ele vive. Ele acorda conseguindo inspirar o ar de Pandora, sem uma única máscara. Ele fica feliz de ter até uma cena meio vergonhosa. De repente, o povo das cinzas o cerca. Vara se surpreende ao ver um humano com uma metralhadora. No momento, Vara está prestes a cortar a garganta de Spider. Clarice liberta Jake e entrega uma faca para se aproximar furtivamente para tentar matar eles. Vara pergunta para Yoaki como funcionam as armas e ele se recusa a responder. Jake ataca, Clarice captura Vara. No entanto, quando eles tentam fugir, Vara agarra a cauda de Clarice e esmaga o Tsairu, o Euroneuron, causando uma dor imensa nele. Eles são recapturados. Vara pede novamente que Clarice demonstre as armas, e ele a ensina, e ela fica impressionada, afirmando que não precisa mais dele. Neytiri chega ao local onde havia sido levada para tratamento. O povo das cinzas comemora e dança, enquanto Jake e os outros estão amarrados. Kira usa seus poderes para se conectar às raízes, fazendo com que uma enorme flor espinhosa ataque os guardas. Yoaki pega uma faca, enquanto os povos das cinzas está distraído, dançando. Jake e eles fogem. O grupo atravessa a água e a floresta densa. Enquanto descansam, Jake tenta dizer a Clarice que este mundo vai acabar, usando Spider-Kiri como prova. Clarice insiste que se lembrar de quem ele serve, mesmo um novo corpo. No dia seguinte, alguns navios se aproximam. Descobre-se que são seus próprios aliados. Clarice foge. Neytiri fica aliviada ao ver a família em segurança, embora os navios fiquem chocados ao ver Spider sem máscara e respirando. Clarice retorna à cidade de Brilhado. Ele diz aos cientistas para encontrar o garoto Spider, acreditando que ele é a chave para que os humanos vivam lá, sem máscaras. O Dr. Norm diz a Jake que os micróbios tomam conta do corpo dele, mudando em nível celular. Ele até desenvolveu um Psycho. Mais tarde, Kiri vai até a Árvore das Almas. Ela confronta a grande mãe perguntando por que ela não salvou o Spider, dizendo que teve que fazer isso sozinha. Uma luz intensa aparece e Kiri tem uma convulsão. Depois, Jake e Neytiri decidem contar a verdade a Kiri. Ela não tem pai.
Quando Grace está grávida, Norma fez um teste que revelou um nascimento patogênico idêntico ao Avatar. Kiri descobre que foi vontade da Grande Mãe. Uma semente foi plantada, tornando a filha de Eva. Normaleta queria que sem parar de se conectar a Grande Mãe e debaixo d'água, ou ela morrerá. Neytiri sugere matar Spider, se ele for perigoso demais, mas Jake se recusa, determinado a salvá-lo. Enquanto isso, Mickey e Ian continuam calçando Tukun. De volta à Vila Mecânica, Tunovag discute a caça. Neytiri agora consegue usar um arco apesar de seus ferimentos, treinando. Ronald questiona como Neytiri consegue fazer as coisas que nenhum site consegue. O conselho decide zelar Payakan por quebrar as leis de Tukun, matando pessoas no navio. Ele deve ser enviado para longe. Payakan parte, dizendo que não ouvirá seu canto novamente. Yoaki tenta defender Payakan, dizendo que ele é um guerreiro que salvou vidas, mas ninguém o escuta. Jake arrasta Yoaki para longe. No calor do momento, Jake culpa a desobediência de Yoaki pela morte de Tail. Yoaki fica devastado e vai embora. Neytiri lhe pede que Jake fique com ele, mas Jake diz que não tem palavras. Neytiri admite que mataria Spider para salvar sua família. Jake pede que ela pare de odiar. Ela diz que odeia a mente deles. Jake responde que ele também é humano por dentro, então ela deve odiá-lo também, e que seus filhos cometem erros porque são humanos por dentro. Neytiri vai embora. Mais tarde, Jake a consola, admitindo que falou com raiva. Yoaki senta sozinho com uma arma, contemplando a violência, mas para Kiri chega e consola, dizendo que precisam dele. Yoaki chega, constrói um novo arco que lhe ensina Spider a se conectar aos animais. Enquanto isso, Quaritch ataca outros clãs, Na'vi, para encontrar Spider. Eventualmente, ele se aproxima novamente do povo das cinzas, com uma bolsa de armas. Ele é capturado e levado até a Van. Ele oferece a ela armas ilimitadas para impressioná-la. Ele sinaliza para um atirador matar um deles. Van e leva então até a cabana cheia de objetos mágicos sombrios. Ela sopra um pó no nariz dele, causando alucinações. Van revela que sua família, um fogo queimou toda ela e a sua floresta, levando tudo. Seu povo passou fome e Eva não veio salvá-los. Ela aprendeu que a magia do fogo e se declara que ela é o próprio fogo. Ela chama Eva de uma mãe fraca de filhos fracos. Quaritch diz que os humanos estão ali para ajudá-la e oferece armas iguais para espalhar seu fogo e matar Eva. Eles formam uma aliança. Os Tukuns chegam para se conectar a Eva. Neytiri treina incansavelmente. Seria diz a Yoaki que sua mãe espiritual ouve o canto de Payakan indo em direção ao clã onde nasceu. Yoaki encontra Neytiri com um arco, treinando. Em seguida, ele faz para encontrar Payakan. Tunovag impede Jake de ir atrás dele, dizendo que Yoaki tem a força de seus ancestrais. Yoaki atravessa ondas altas, acreditando que Payakan está retornando ao seu lar original. Enquanto isso, Spider se pergunta se Neytiri o amaria se ele fosse azul. Kiri beija, dizendo que ele é perfeito, do jeito que ele é. De repente, o povo das cinzas aparece e o cerca. Spider esconde Kiri e se entrega para salvá-lo. Ele é capturado por Quaritch. Kiri observa enquanto eles partem. O povo do céu chega a uma frota gigantesca. Kiri diz a Jake que eles levaram Spider. Quaritch entrega o Spider aos soldados e segue para a Vila Na'vi. Quaritch e Ivan chegam lá. Jake ordena que Neytiri leve as crianças e vá embora, mas ela recusa. Quaritch ameaça queimar a vila. Jake se oferece em troca da segurança da vila. Quaritch aceita, levando Jake e deixando os moradores ilesos. Quaritch e Van retornam à cidade de Brideado. A comandante ordena a morte de todos os navios, mas ainda não pode executar a luz, pois eles têm a vantagem. Jake e Spider são aprisionados. Cientistas fazem testes em Spider, que está desesperado para fugir. Yoaki encontra Payakas, que revela que seu clã tem apenas um sobrevivente ferido. Yoaki é atacado por um enxame de Akulas. Ele se esconde em um espaço apertado, lutando contra eles com uma lança. No momento em que ele está prestes a morrer, um Tukun chega e o salva. Serei e os outros o resgatam. Na base, Quaritch visita Spider, agradecendo ele por ter salvado sua vida no naufrágio. Ele faz um discurso dizendo que Spider tem a coragem de um leão e lhe entrega sua dog tags, ou corrente. Antes de ir embora,
A comandante Mickey planeja um ataque em massa ao encontro dos Tucuns. Ian tenta impedir, mas falha. Jake é exibido dentro de uma jaula de vidro. Quarish visita, mas Jake diz para ele deixar isso para trás, que o verdadeiro Quarish está morto e o incentiva a viver no mundo. Neytiri aceita as armas feitas por Jake. Spider consegue abrir uma porta de ventilação, forma bem vagabunda. Neytiri escapa 2 soldados do povo da cinza, rouba suas armas e se infiltra. Van entra em uma máquina, provavelmente em uma mecha Windast, para sabotar a operação. Neytiri ataca, exigindo saber onde Jake está. Van foge e Quarish ataca Neytiri. Ela escapa em seu Ikra e atira uma bomba em uma planta, causando uma explosão gigantesca por toda a cidade. O caos se espalha. Neytiri usa a distração para operar uma grande máquina, quebrando a câmera de vidro de Jake. Os soldados abrem fogo, mas Ian usa sua arma para proteger Jake. Spider corre em direção a eles. Ian guia Jake por uma rota de fuga, avisando sobre o plano de matar Stukum em 2 dias. Enquanto foge, um míssil é disparado contra eles. Spider se coloca na frente, forçando os oficiais a abertarem o disparo. Jake e Spider correm, enquanto Quarish se move em direção à localização de Spider. Quando o oficial está prestes a atirar, Neytiri chega a tempo, destruindo a aeronave, resgatando Spider e Jake. Eles fogem da cidade em seus ícones. Durante o voo, Jake ordena que pousem, enquanto Spider se lava em uma área próxima. Jake diz a Neytiri que ele estava certo. Quarish nunca deixará de caçar Spider. Ele acredita que os humanos irão estudar Spider para aprender a respirar e viver em Pandora, acabando por destruí-la, assim como fizeram com a Terra. Jake toma uma decisão devastadora. Ele pega a faca de Neytiri, acreditando que ela é a única maneira de salvar o planeta. Ele chama Spider e o conduz para a mata fechada. Neytiri, percebendo o que ele pretende fazer, protesta, mas Jake força Spider a se ajoelhar e começa uma oração. Iva, Spider implora para que ele não mate. Jake, incapaz de matar o garoto. De repente, Neytiri avança, incapaz de suportar aquilo também. Em vez de matá-lo, Jake abraça Spider, enquanto Neytiri diz: "Eu vejo você." Aliviado, Jake declara que eles encontrarão outra maneira. Para encontrar essa solução, Jake entra em uma caverna e procura o predador lendário, Toruk. Ele consegue se ligar à criatura, tornando-se Toruk Makto mais de uma vez. Ele voa até a Vila Mecaina, onde os Tunovari e seu povo se curvam. Jake ordena que Nonovari envie sinal a todos os clãs, anunciando que o dia da batalha chegou, com Tarunk Makto. Jake une os clãs para contra o inimigo, reconquistando a confiança do povo. No entanto, eles sabem que precisam dos Tukun para lutar. Os anciãos se recusam, afirmando que Payaka é um exilado. Yoak e Serial não se apresentam, declarando que se Payaka está fora, eles também estão. Os anciãos permitem que eles falem. Yoak revela a história trágica de Payaka e apresenta a irmã de Payaka, que sobreviveu a um ataque do povo do céu. Ela compartilha suas memórias, revelando que o resto do seu clã foi massacrado e que ela é a única sobrevivente. Ela os incentiva a lutar como os Payaka lutam. Os anciãos se retiram para deliberar. Enquanto isso, a comandante pune Quarish, proibindo de participar da missão. Kiri se encontra com Ronald, insinuando que é um destino que ela precisa cumprir. Jake confia em Yoak com a arma, com a responsabilidade de cuidar de sua família. Milhares de naves da RDA avançam para caçar os Tukun. Do outro lado, Taruk Makto e os clãs unidos se preparam para a guerra. E depois Mickey percebe que não há fêmeas presentes. De repente, um alerta é emitido. Um enorme grupo de Tukun surge, liderado pela matriarca. Eles mergulham profundamente, então avançam para cima, colidindo com as naves em velocidade incrível. Os anciãos decidiram lutar. O caos explode. Os Tukuns destroem as embarcações uma a uma. Os clãs navio atacam pelo ar e pela água. Taruk Makto destrói naves sozinho. Tunovari e Payaka dominam a batalha subaquática, enquanto Ronald luta ferozmente com sua lança. Jake e Neytiri derrubam aeronaves armadas. A maré da batalha muda quando vários dos seus povos da cinza chegam, junto ao Quarish, que desobedeceu a ordem. Eles disparam uma chuva de tiros e bombas incendiárias. Os céus se enchem de fogo, e o povo das cinzas começa a dominar os navios.
Vendo a devastação, Kiri decide que precisa ir até a Grande Mãe. Ela parte com Spider, deixando Tuque para trás. Yoaki e Byakan tentam proteger o caminho de Kiri, derrubando os soldados do povo do céu com a ajuda da sereia e de seu irmão. Kiri se conecta à árvore dos espíritos, mas é violentamente repelida e sofre convulsões. Spider se conecta a ela, estabilizando e ajuda a se mover através das raízes. Debaixo d'água, Tuque chega para ajudá-los a avançar. Acima deles, Neytiri entra em um duelo brutal com Van. Enquanto isso, Kiria alcança a Grande Mãe e implora por ajuda para salvar o seu povo que está morrendo. De repente, uma bomba atinge a área, a conexão é interrompida e a árvore dos espíritos afunda. Neytiri é atingida por uma bola de fogo lançada por Vero. Debaixo d'água, Ronal é baleado e um míssil atinge Bayaka, que aparenta ser morto. Quarish ordena que suas tropas concentrem fogo em Jake. A explosão de uma bomba lança Jake e Toruk na. Spider consegue salvar Tuque, mas que ele permanece submerso. Os heróis feridos se reúnem na praia, à beira da derrota. Ronald revela que está morrendo, mas está prestes a dar à luz. Yoaki salva o ferido Jake. Spider mergulha novamente e confirma que Kiri está viva e respirando debaixo d'água. Com a ajuda de Neytiri, Ronald dá luz a uma menina. Em seu último suspiro, Ronald pede a Neytiri que proteja a criança. Jake elogia Yoaki por sua coragem e ter trazido Stukun para a batalha. De repente, Quarish e Vara chegam. Eles capturam Tuque. Quarish entra em contato com Jake pelo comunicador, exigindo que ele entregue Spider em troca de sua família. Jake diz a Yoaki que precisa dele como seu braço direito. As embarcações se preparam para estrear a brita, usando ondas sonoras para ensurdecer e torturar os Stukun. Centenas de naves cercam as baleias, torpedos travados. No momento que estão prestes a disparar, a árvore dos espíritos se ilumina. Eva ouviu a oração de Kiri. Centenas de luzes cercam as naves. Kiri ordena que ataquem o povo do céu. As criaturas marinhas avançam, destruindo embarcações e arrastando soldados para as profundezas. Tuque recupera sua força e solta o chamado, convocando centenas de criaturas selvagens para atacar o povo das cinzas. Toruk destrói uma nave gigantesca. O Tukun, que Mike Scorby havia cegado, ataca o barco de Mickey, arrastado para a água. Até a morte, o comandante ordena que todas as naves sejam abandonadas. Jake e Yoaki embarcam as naves principal. Neytiri e Toque, Spider e Kirish seguem Jake. Van e Kirish no conversa e ordena que Yoaki dê cobertura. Spider chama Quarish, implorando que ele não mate ninguém, dizendo que está indo até ele. Spider caminha lentamente em direção a Quarish, que promete que eles podem ir para casa. Mas quando estão prestes a partir, Jake ataca os guerreiros do povo das cinzas. Yoaki cobre matando as guardas ao redor de Vara. Vara ataca Neytiri e está prestes a matá-la quando Kiri chega. Kiri usa sua cauda neutral para controlar Vara. Aterrorizada pelo poder de Kiri, Vara foge. Quarish agarra Spider e foge em micro. Jake monta em um Tuque e os persegue. Jake mergulha e ataca Quarish no ar. Spider salta na montaria de Quarish para de Jake. Quarish é derrubado. De repente, todos os objetos metálicos começam a ser puxados para um portal, uma anomalia altamente magnética, destruindo as máquinas ao redor. Jake e Spider ficam surpresos no campo magnético. Jake cai ferido. Quarish se aproxima para matá-lo, mas Spider intervém, disparando uma flecha no braço de Quarish. Uma luta brutal se inicia entre Jake e Quarish sobre rochas flutuantes, com ambos trocando golpes violentos. Spider tenta recarregar o arco, mas é atingido e cai. Ele escorrega e despenca, mas Quarish solta e segura sua mão, agarrando-se a uma raiz com a outra. Jake estende a mão para ajudar. Como o braço de Quarish está ferido, ele tem dificuldade para segurar Spider. Jake puxa a raiz, conseguindo erguer os dois para um local seguro. Por um momento, há um silêncio constrangedor entre os inimigos. Neytiri, Yoaki e Kiri chegam. Jake faz um sinal para que parem. Quarish, preso ao seu distorcido senso de honra e dignidade, olha para eles e então solta a mão. Ele cai no fogo e no vazio magnético, morrendo. Spider fica triste com sua morte,
A família Sully se abraça, reunida em segurança. Mais tarde, os clãs se reúnem para se conectar com a grande mãe. Tonovali conecta sua filha recém-nascida, a Iva. Payak é revelado como vivo. Sua voz é ouvida e ele é totalmente aceito de volta ao seu clã. Spider se conecta à árvore dos espíritos, junto com Curie. Ele vê a grande mãe e é aceito pelo povo, Na'vi. Então cada um vê aí os entes queridos que perderam na guerra em alguns momentos nos outros filmes. Eles vê e se sentem felizes, vendo os entes queridos que perderam. E o filme acaba feliz.